A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus possa abençoar a sua vida. Para quem não sabe, nós estamos em uma série de vídeos acerca dos dons espirituais e ministeriais. Desta feita, este vídeo é o terceiro desta série e vamos falar sobre os dons de revelação. Amém? Se você não é inscrito aqui no canal, eu vou te pedir para que faça isso. Se inscreva, nos ajude. Curte aqui, deixa seu joinha, deixa seu comentário, deixa aqui seu feedback, tá bom? Vamos manter aqui um contato um para com o outro, tá bom? Queridos, sem mais delongas, os textos bíblicos para a nossa meditação está em 1 Coríntios 12, 8 e 10, Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 10, Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Nos diz assim, 1 Coríntios 12, 8 e 10. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Atos 6, versículo 8 e 9. E Estevão, cheio de poder e fé, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel capítulo 2, versículos 19 ao 22. Então foi revelado o segredo a Daniel, uma visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Para reforçar mais ainda, eu gostaria de deixar aqui um outro texto em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26. Paulo diz: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para a edificação. O ponto focal, o ponto-chave aqui da nossa lição de hoje é: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos 3 objetivos então. O primeiro objetivo é conceituar o dom da palavra da sabedoria. Segundo, explicar o dom da palavra da ciência. E terceiro, refletir um pouco sobre o dom do discernimento de espíritos. Partindo para a nossa introdução, o teólogo Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. E entendemos o quê? Que na primeira categoria começa os de revelação. Estes estão concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Tópico 1, a palavra da sabedoria. Vamos ver o conceito desta palavra da sabedoria, deste dom da palavra da sabedoria. O conceito: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico House, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 8, na parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente,
um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Subtópico 2 do ponto 1, sobre palavra da sabedoria. A Bíblia é a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos, por exemplo, de Daniel, e também a interpretação dos sonhos pela qual José teve da parte de Deus. Faraó através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em desenvolver causas complexas igualmente é um admirável exemplo de dom da sabedoria do Antigo Testamento. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra da sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6, versículo 9 e 10. Subtópico 3 do ponto 1 sobre palavra da sabedoria. O que é que diz esse subtópico 3? Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação deste dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa sabedoria. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. O dom da sabedoria é um recurso extraordinário proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários. Como o dom espiritual é uma espécie de sabedoria dada por Deus, é a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja para orientação e conselho aos crentes sobre dificuldades, cuja solução está fora do seu alcance do dia a dia, para que todas e a maioria das demandas dos servos do Senhor possam ser esclarecidas. Então, em síntese, a sabedoria que se refere em 1 Coríntios 12:8 não é a humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Quero trazer então aqui mais um apanhado do Stanley Orton, A Doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento, no seu livro que tem por esse título. Ele diz assim, uma palavra de sabedoria. Trata-se de uma palavra, uma proclamação, uma declaração de sabedoria dada para satisfazer a necessidade de alguma ocasião. Não depende da capacidade humana nem da sabedoria natural, pois é uma revelação do conselho divino. Mediante esse dom, a percepção sobrenatural, tanto da necessidade como da palavra de Deus, traz a aplicação prática daquela palavra ao problema do momento. Porque é uma palavra de sabedoria. Fica claro que é concedida apenas o suficiente para aquela necessidade. Este dom não nos enaltece para um novo nível de sabedoria, nem nos torna impossibilitados de cometer enganos. Às vezes, este dom transmite uma palavra de sabedoria para orientar a igreja, assim como em Atos 6, versículo 2 ao 4, capítulo 15, versículos 13 ao 21. É possível também que cumpra a promessa dada por Jesus, que daria boca de sabedoria a quem não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Lucas 21, versículo 15. A prova de que Jesus falava de um dom sobrenatural, ou palavra de sabedoria,
é comprovada quando proibiu a premeditação do que diriam nas sinagogas ou diante dos tribunais. Lucas 21, versículos 13 e 14. Isso certamente foi cumprido pelos apóstolos e por Estevão. Atos capítulo 8, versículo 14, 4 ao 14. Depois o versículo 19 ao versículo 21 do mesmo capítulo 8. E depois vamos ver aí os versículos número 6, 9 e 10. Bom? Segundo tópico, a palavra da ciência. A palavra da ciência. Nós falamos sobre a palavra da sabedoria, agora vamos falar sobre a palavra da ciência. Agora, interessante, é que nós temos aqui as divisões, né? Destinada do capítulo de 1 Coríntios 12. Primeiros dons de revelação, que estão classificados aí como palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Segundo, os dons de poder, que são fé, curar e operação de milagres. E terceiro, dons de elocução, que são profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. O que é palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática. Este dom também se relaciona-se com a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Subtópico 2 do tópico 2 acerca da palavra da ciência. Qual é a sua função? Qual a função da palavra da ciência, desse dom? O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, esta é a função. É manifestar este dom na igreja com a finalidade de preservar a vida espiritual da igreja e livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Subtópico 3 do tópico 2 acerca da palavra da ciência. Quais exemplos bíblicos da palavra da ciência? Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Assíria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12. O outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca dos sonhos de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel 2, versículo 2 e 3 e versículo 17 ao 19. No Novo Testamento, este dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então, em síntese, o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Precisamos entender que o dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. E fica bem claro, tá? O dom que Deus nos dá não é nenhum tipo de permissão para julgar a vida de A ou B, tá? Não é essa a finalidade. Vamos para o terceiro tópico, então, aqui, que é o discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos. Esse é o subtópico 1 do tópico 3, discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos.
O que é? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir, compreender e entender a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego, diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Novamente, o teólogo Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João 4:1. Subtópico 2 do tópico 3, discernimento dos espíritos. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber isso? Aqui, o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é a habilidade para descobrir as faltas alheias ou as falsas interpretações ou assim por diante. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Subtópico 3 do tópico 3 sobre discernimento dos espíritos. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. 1 João 4, versículo 3. Em síntese, o dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Eu gostaria de deixar aqui um texto do Stanley Orton, no seu livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Olha só o que o Stanley Orton diz sobre discernimento de espíritos. A expressão inteira no grego apresenta-se no plural. Este fato indica uma variedade de maneiras da manifestação deste dom. Por ser mencionado imediatamente após a profecia, muitos estudiosos o entendem como um dom paralelo, responsável por julgar as profecias. Envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. O discernimento nos permite pregar a palavra de Deus e todos os demais dons para liberar o campo à proclamação plena do Evangelho. Para concluirmos, a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Buscai com zelo os dons espirituais. Amém? Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. E aqui finalizamos o 3º vídeo desta série falando acerca dos dons espirituais, né? Falamos então dos dons de revelação. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo.
Fica com Deus, em nome de Jesus.